Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos direto ao ponto, mergulhando fundo no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Sabe, não estamos aqui apenas para ler um registro histórico empoeirado. Isso aqui é, na verdade, um espelho para a nossa própria alma. Hoje nós vamos entender juntos o que realmente significa ter um alicerce de integridade inabalável e por que é absolutamente crucial mantermos a nossa confiança total no Rei Divino. O que vamos descobrir a seguir tem aquele poder real de transformar a nossa forma de viver e de crer. E aí, a grande questão que fica logo de cara é a seguinte: onde nós depositamos a nossa verdadeira confiança naqueles dias em que o medo aperta? Pensa bem, quando a tempestade se forma, quando as notícias são péssimas ou a incerteza bate na nossa porta, para onde nós corremos? A nossa natureza humana quase sempre grita por abrigos rápidos, daquelas soluções visíveis e para ontem, sabe? Mas o lugar onde nós escolhemos ancorar a nossa fé é exatamente o que vai determinar se vamos continuar de pé ou se a correnteza vai levar tudo embora. O valor da integridade. E ninguém melhor do que o profeta Samuel para nos mostrar o que isso significa na prática. Se formos definir, a integridade é aquele alicerce moral que ninguém vê. Ela se mostra na fidelidade e no serviço consistentes desde a juventude até o fim da vida. A integridade do profeta Samuel não foi um ato heróico de 5 minutos ou um discursinho bonito na frente de todo mundo. Foi uma vida inteira, uma corrente que nunca se quebrou de pura devoção a Deus e ao povo de Israel. Desde a época em que ele era só um garoto correndo pelo templo até se tornar aquele senhor de cabelos brancos. É a repetição diária das nossas escolhas que define quem nós somos diante do Senhor. Para facilitar, vamos pensar nisso como se fosse a fundação de uma casa. Quando passamos na frente de uma casa maravilhosa, a gente elogia a fachada, a cor da tinta, janelas enormes. Ninguém para na calçada e fala: "Nossa, que alicerce incrível!", porque ele está lá no fundo, enterrado no escuro. Mas quando vem um furacão, quando o vento bate forte de verdade, é só essa estrutura escondida que foi construída em segredo que impede o teto de desabar. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. O que construímos no secreto com Deus é o que vai nos sustentar quando a vida nos provar em público. E olha que incrível o que esse alicerce permitiu. Samuel fez algo que poucos teriam coragem de fazer hoje em dia. Ele chamou o povo todo e simplesmente disse: "Podem testar o meu caráter." E sabe o que aconteceu? A multidão não conseguiu achar absolutamente nenhuma falha na fidelidade dele. Ele ficou lá, diante de milhares de pessoas, e perguntou quem ele havia oprimido ou roubado. Silêncio total. O povo não tinha do que acusar o profeta. Gente, vamos ser sinceros, é extremamente raro ver qualquer líder se expor dessa forma e ser considerado totalmente limpo pelos homens. Memórias do resgate divino. Uma pausa necessária para olhar para trás e lembrar de quem Deus é. Para entender o cenário, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Primeiro teve a era da escravidão, anos e anos de dor e dura servidão lá no Egito. Depois, um momento de desespero total, quando o clamor subiu aos céus porque o fardo ficou insuportável. Então, o glorioso dia da libertação, quando Deus, com a sua mão forte, resgatou a nação inteira. Nós precisamos lembrar que isso não é só história para contar. Nosso Deus tem um histórico impecável. Ele escupa o choro de quem sofre e sempre entrega a salvação verdadeira. Ele nunca falhou. A ilusão do rei terreno. E é aqui que entramos na parte mais trágica, na grande desconexão espiritual do coração humano. O povo de Israel, do nada, se viu diante de uma ameaça imediata. Naás, o líder dos amonitas. E o que eles fizeram? Em vez de clamarem ao mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o desespero bateu mais forte. Eles jogaram a fé pela janela e exigiram mesmo, a proteção de um governante de carne e osso. Eles acharam que um homem com uma espada na mão seria melhor que o cuidado invisível, mas todo-poderoso do Senhor. É de cortar o coração ver a rapidez com que nós esquecemos os milagres de ontem assim que aparece um problema novo hoje, não é verdade? Então, fica aquela pergunta que ecoa através dos séculos. Por que trocar o perfeito Rei dos Reis por um governante humano cheio de falhas? Essa decisão mostra muito mais do que medo. Revela uma trágica desconexão com Deus. O desejo ali era ser igual às outras nações, ter um rei que pudessem ver e tocar. Mas, ao exigir um rei terreno, no fundo, a rejeição estava caindo sobre o reinado do próprio Deus sobre eles. Foi uma troca tola e muito dolorosa. Homens ou o Rei Divino? O contraste não poderia ser mais gritante entre o que a terra oferece e o que o céu garante. Vamos pensar nas duas opções. De um lado, o rei terreno.
Um ser sujeito a tropeçar, que vai se corromper, vai exigir a subjugação do povo e, no fim das contas, vai trazer uma nova forma de escravidão. O mesmo povo que Deus tirou das correntes do Egito agora estava escolhendo se sujeitar como escravo a um rei humano. Do outro lado, nós temos o rei divino, totalmente impecável, aquele que não oferece uma ajudinha temporária, mas a verdadeira salvação, e governa com uma justiça absoluta. Confiar nos homens é dar um passo em direção ao cativeiro, mas confiar no Senhor, isso sim é caminhar em liberdade. Obediência nas decisões diárias. Como nós trazemos essa verdade para a prática, no nosso dia a dia? Viver com integridade na prática exige constância. É escolher a honestidade naquele trabalho de bastidor onde ninguém está nos aplaudindo. É permanecer firme nas escolhas pequenininhas todo santo dia. Quando a dificuldade bater com força, é fundamental resistir àquele impulso de pânico e não sair correndo para soluções puramente humanas, como o povo de Israel fez. E a regra de ouro: precisamos buscar sempre a orientação divina antes de sairmos procurando a aprovação dos homens. A obediência real que agrada a Deus é construída no altar da nossa rotina. Então, quando um problema gigante, aparecer no nosso horizonte, nós precisamos agir em 3 passos essenciais. Primeiro, reconhecer a aprovação. A dor e o medo não precisam ser negados. Segundo, e isso é crucial, puxe na memória a fidelidade passada de Deus. Lembre do que ele já fez. E terceiro, faça a escolha ativa e consciente de confiar no Senhor em vez de abraçar a primeira solução terrena que aparecer. O verdadeiro sucesso mora exatamente na decisão de não se desviar desse caminho de submissão. Misericórdia e amor. E é agora que a gente percebe o verdadeiro tamanho da graça de Deus. Afinal, como será que Deus responde quando nós cometemos aqueles erros graves? Como o Senhor age quando os nossos corações exigem controle e preferem os caminhos terrenos? Se fôssemos julgados apenas pelos nossos fracassos, o peso seria simplesmente esmagador. Ninguém ficaria de pé. Mas o cenário muda completamente quando nós conhecemos o caráter daquele que nos governa. A resposta dele é de deixar qualquer um sem palavras. Apesar de toda a rejeição direta, a promessa do profeta permanece maravilhosa. Se houver obediência e confiança daqui para frente, a ajuda e o sucesso divinos ainda serão concedidos. Vocês conseguem entender isso? A graça de Deus é infinitamente maior que os nossos piores tropeços, desde que haja um retorno verdadeiro e sincero. Ele é um Pai que sempre mantém a porta da restauração aberta. Mesmo quando escolhemos mal, o imenso amor de Deus se materializa em sua misericórdia implacável, esperando o nosso retorno ao verdadeiro Rei. É uma verdade que traz um conforto imenso para a alma e reacende a vontade de andar com integridade espiritual. Mas antes de terminarmos, eu quero deixar uma pergunta pairando no ar. Na próxima vez que a tempestade rugir e o medo se instaurar nas nossas vidas, quem nós escolheremos coroar como o Rei absoluto do nosso coração?